Imagine isto, você está 8 meses grávida, brilhando exausta, de pé em um salão de baile, cercada por 47 mulheres em seu chá de bebê decorações. Rosa, uma torre de cupcakes, sua sogra sorrindo para você do outro lado da sala. Então a campainha toca um estranho em um terno barato, entrega a você um envelope, você assina por ele, você o abre e seu mundo inteiro se estilhaça a papéis de divórcio protocolados ontem por seu marido, enquanto você estava fazendo suas unhas para este exato momento. Mas aqui está o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia. Enquanto ele pensava que você estava em casa não fazendo nada, enquanto a mãe dele olhava para você de cima, enquanto todos assumiam que você era apenas uma dona de casa, dependente sem futuro, você está construindo algo extraordinário, algo valendo 2 bilhões de dólares. E amanhã de manhã o mundo inteiro descobriria. Esta é a verdadeira história de Megan Cole. Uma mulher que foi traída em seu momento mais vulnerável, que descobriu o caso de seu marido. Sua amante grávida, seu plano completo para destruí-la e tomar seu bebê. Mas é também a história da reversão mais satisfatória que você já ouvirá. Porque às vezes a pessoa que pensa que está deixando você sem nada, descobre que é ela quem está saindo sem nada. Fique comigo. Esta história tem tudo: traição, acordos bilionários, um nascimento, um acerto de contas e o tipo de justiça que restaura sua fé no universo, lição e declaração de valor. Aqui está o que esta história ensinará a você. As pessoas que precisam que você seja pequena não são capazes de amá-la grande. Elas não querem uma parceira. Elas querem um espelho que reflita a própria importância delas. Se alguém constantemente minimiza suas vitórias, descarta seus sonhos ou faz você se sentir estúpida por querer mais isso, não é amor. Isso é controle. Esta história é para todos que já foram subestimados, todos que construíram algo em segredo, porque as pessoas ao redor deles não podiam lidar com a luz deles, todos que precisam de um lembrete de que seu valor não é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Até o final deste vídeo, você entenderá exatamente como reconhecer os sinais de alerta que Megan perdeu, como se proteger legal e financeiramente. E o mais importante, como encontrar a força para se afastar de pessoas que querem mantê-la pequena. A melhor vingança não é prová-los errados, é estar tão focada em sua própria vida que você esquece de verificar se eles estão assistindo. O bebê chutou forte contra suas costelas, assim que a campainha tocou pela terceira vez. Megan Cole pressionou a mão contra sua barriga arredondada, tentando acalmar o movimento de dentro. 8 meses grávida, 33 semanas, exatamente. O aplicativo de gravidez em seu telefone dizia que sua filha tinha o tamanho de um abacaxi. Ela se sentia mais como uma melancia. Alguém deveria atender a sogra. Patrícia ligou do outro lado da sala de eventos do clube de campo. Ela estava perto da mesa de presentes, arrumando pacotes, com movimentos precisos que de alguma forma conseguiam ser úteis e condescendentes. Tudo tinha que ser perfeito para Patricia Cole, até o chá de bebê de outra pessoa. O salão de baile cintilava com decorações rosa e douradas. 47 mulheres enchiam o espaço, suas vozes criando um agradável zumbido de conversa e risadas. Taças de champanhe de cristal capturavam a luz da tarde. Uma torre de cupcakes dominava uma mesa, cada um coberto com uma pequena bota de pasta americana. Jessica Morgan havia organizado tudo, enquanto Megan estava enterrada em trabalho. Trabalho que ninguém ali sabia. Eu atendo. Jessica disse, aparecendo ao lado de Megan, sua melhor amiga desde a faculdade. Parecia preocupada. Jessica sempre parecia preocupada ultimamente, mas hoje sua preocupação parecia mais aguda. De alguma forma, a campainha tocou novamente, mais insistente. Desta vez, Megan se ajeitou na cadeira. Suas costas doíam. Seus tornozelos estavam inchados, ao dobro do tamanho normal. Ela usava um vestido de maternidade cor blush, que custava mais do que deveria, porque Patricia insistia no Westchester Country Club,
e o Westchester Country Club tinha padrões. Tyler havia enviado uma mensagem de texto 2 horas atrás. Emergência de cliente atrasado. Ele tentaria chegar na última hora. Desculpa. Padrão de Tyler. Ausência padrão de Tyler. Ela não conseguia se lembrar da última vez que ele esteve totalmente presente para qualquer coisa envolvendo-a. Jessica voltou e seu rosto havia ficado da cor de leite velho. Megan, ela sussurrou. O nome como um segredo. Há um homem na porta e ele diz que precisa falar com você. Só você diga a ele que estou ocupada. Obviamente ele diz que é um oficial de justiça. A sala inclinou ligeiramente como se o chão tivesse se deslocado sob seus pés. Megan agarrou os braços de sua cadeira tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. O que você disse? Ele tem papéis para você. Papéis legais. Ele diz que você tem que assinar por eles, pessoalmente. As conversas ao redor deles continuaram. O tilintar de copos, o trinado de risadas, o murmúrio de mulheres discutindo cores de berçário e métodos de treinamento de sono. Ninguém mais havia ouvido ainda não. Megan se levantou lentamente, seu corpo protestava a cada movimento. Hoje em dia, seu centro de gravidade tão alterado pela gravidez que até andar parecia um ato de fé. Ela se moveu em direção à entrada consciente de olhos seguindo seu progresso. Os olhos de Patrícia, especialmente rastreando-a, com uma expressão que Megan não conseguia decifrar. O homem na porta usava um terno azul marinho barato e carregava uma pasta de couro. Ele parecia desconfortável, como se soubesse exatamente que tipo de bomba ele estava prestes a detonar Rebecca. Ann Cole. Megan estremeceu com o uso de seu nome legal. Completo. Sim, sou eu. Preciso que você assine aqui, por favor. Ele estendeu uma prancheta com um formulário anexado. Ela a pegou com as mãos trêmulas. Assinou seu nome em um rabisco que mal lembrava sua assinatura usual. Ele entregou a ela um envelope grosso de Manila. Tenha um bom dia, senhora. Ele se virou e se afastou rapidamente, desaparecendo pelo caminho gramado do clube de campo. Provavelmente tinha outras vidas para arruinar hoje. Megan estava na porta segurando o envelope e papel pesado. Peso oficial. O endereço do remetente era um escritório de advocacia que ela não reconhecia. Algo frio se instalou em seu estômago, um pressentimento que parecia quase físico. Ela sabia o que era antes de abri-lo. Alguma parte dela. Sabia há meses, talvez anos, sentira isso na crescente distância de Tyler. Suas noites tardias, seu súbito interesse em malhar e comprar roupas novas. Sentira isso na maneira como ele olhava para o telefone em vez de para o rosto dela. Atrás dela, a festa havia ficado em silêncio. 47. Mulheres fingindo não olhar enquanto faziam exatamente isso. Ela abriu o envelope, puxou os documentos, leu a primeira página uma vez, 2 vezes, 3 vezes, esperando que as palavras se rearranjassem em algo que fizesse sentido. Petição de dissolução de casamento protocolada ontem. Seu marido havia protocolado o divórcio ontem enquanto ela estava fazendo as unhas para o chá, enquanto ela estava embrulhando lembrancinhas, enquanto ela estava fazendo tudo sozinha como sempre. Porque ele estava sempre trabalhando. Sempre trabalhando. A mentira que ela havia aceitado, porque a verdade era dolorosa demais para examinar Megan. A voz de Lauren cortou o zumbido em seus ouvidos. Sua melhor amiga se materializou ao lado dela. Deu uma olhada em seu rosto e ficou pálida. O que é? O que há de errado? Megan entregou a ela os papéis, observou a expressão de Jessica mudar enquanto ela lia. Observou a cor desaparecer de seu rosto. Observou a advogada e sua melhor amiga assumirem seus olhos, escaneando o documento com eficiência profissional, mesmo enquanto suas mãos tremiam. Aquele filho da Jessica se conteve olhando para a sala cheia de mulheres que haviam abandonado qualquer pretexto de não estar olhando. Precisamos conversar agora em algum lugar particular. O telefone de alguém. Piscou o som inconfundível de um obturador de câmera. Outro flash de uma direção diferente. O momento estava sendo capturado, preservado para a posteridade e as mídias sociais. A humilhação de Megan seria documentada.
hashtagada, compartilhada com comentários simpáticos que de alguma forma tornariam tudo pior. Patricia Cole atravessou a sala em direção a elas. Seus saltos clicavam no chão de madeira, com o ritmo medido de alguém que tinha todo o tempo do mundo. Ela olhou para os papéis nas mãos de Jessica, olhou para o rosto abatido de Megan. Ela não parecia surpresa. Algo no peito de Megan rachou. Você sabia? Megan disse baixinho. As palavras saíram firmes, o que a surpreendeu. Você sabia que ele estava fazendo isso? A boca de Patrícia se apertou em uma linha fina. Este dificilmente é o momento ou o lugar para esta discussão. Rebecca, ele me entregou papéis de divórcio em meu chá de bebê. A voz de Megan aumentou, apesar de seus melhores esforços em seu clube de campo, na frente de todos que você convidou, quando exatamente seria o momento certo. Patrícia, a sala havia ficado completamente em silêncio. 47. Mulheres assistindo 47 testemunhas de sua humilhação completa e total. 47 pessoas que contariam esta história em jantares por anos a fio. Acho que você deveria ir embora. Patrícia disse, sua voz era puro gelo. Você está claramente muito agitada. O estresse não pode ser bom para o bebê. Este é o meu chá, é a minha associação, o meu clube, a minha reserva, a minha lista de convidados. Patrícia sorriu e foi a coisa mais fria que Megan já vira. Talvez você devesse ter considerado isso antes de fazer uma cena. Jessica tocou o braço de Megan. Vamos sair, vamos resolver isso em outro lugar. Megan olhou ao redor da sala uma última vez para as decorações que ela não havia escolhido para os convidados, que eram principalmente amigos de Patrícia, para a torre de cupcakes e a pilha de presentes embrulhados em papel coordenado. Ela pensou em sair discretamente em preservar o pouco de dignidade que lhe restava. Em vez disso, ela endireitou a coluna. Levantou o queixo, colocou as duas mãos na barriga, onde sua filha chutava e chutava como se estivesse tentando sair. Obrigado a todos por virem, ela disse, sua voz não tremeu. Pequeno milagre. Eu agradeço os presentes. Eu agradeço o tempo de vocês, como vocês devem ter percebido. Houve uma mudança de planos, o chá acabou. Ela caminhou em direção à saída com a cabeça erguida. Jessica pegou sua bolsa e as chaves do carro atrás delas. Os sussurros começaram uma onda de som que a seguiu para fora da porta no estacionamento. Megan chegou ao carro antes que seus joelhos cedessem. Ela sentou no banco do motorista, olhou para o volante e percebeu que não conseguia se lembrar de como fazer suas mãos funcionarem. Tudo parecia distante, como se ela estivesse se observando de uma grande distância. Você não vai dirigir? Jessica deslizou para o banco do passageiro e estendeu a mão. Me dê as chaves. Meg, estou bem. Você não está bem. Ninguém estaria bem. Me dê as chaves. Megan as entregou sem mais discussão. Ela não tinha energia para lutar. Jessica ligou o carro e saiu do estacionamento do clube de campo, passando pelos gramados, bem cuidados, passando pelas quadras de tênis onde mulheres de branco brincavam de atletismo, passando pela vida que Patricia Cole havia querido para seu filho, que aparentemente não incluía mais Megan. Para onde você quer ir? Jessica perguntou. Megan pensou em casa. A casa que Tyler havia insistido que eles comprassem quando sua carreira começou a decolar. 5 quartos que eles não precisavam. O nome dele na escritura, embora suas economias tivessem coberto o pagamento inicial seus móveis. Sua decoração, o ativo dele agora, de acordo com a lei de propriedade de Nova York, ela pensou no que ela esperava lá. O berçário que ela mesma havia pintado, porque Tyler estava sempre viajando, o berço que ela havia montado sozinha, a vida que ela vinha construindo para uma filha, cujo pai acabara de anunciar que não queria mais ser seu pai. Me leve para o escritório, ela disse. Seu escritório? Jessica olhou para ela. Megan, você deveria descansar, você deveria comer algo. Você provavelmente deveria consultar seu médico e certificar-se de que sua pressão arterial não está nas alturas. O escritório. Megan repetiu. Por favor, Jess,
Eu preciso estar em algum lugar que faça sentido. Agora, Jessica não discutiu mais. Ela conhecia Megan bem o suficiente para reconhecer quando insistir apenas pioraria as coisas. Elas dirigiram em silêncio pelos subúrbios de Connecticut, passando por casas que pareciam o sonho americano, manifestado passando por vidas que eram provavelmente tão complicadas quanto as de Megan, mesmo que não parecessem por fora. Que reunião, Jessica perguntou. Finalmente você disse algo sobre o escritório. Há algo acontecendo que eu deveria saber. Megan observou a paisagem passar sem realmente vê-la. A pergunta pairou no ar entre elas, pesada de implicações. Há algo que eu não te contei, Megan disse lentamente. Algo que eu não contei a ninguém, nem a Tyler, nem aos meus pais, a ninguém. As mãos de Jessica se apertaram no volante. Ok, isso soa sinistro. Você se lembra de 4 anos atrás, quando eu saí do Google? Você disse que queria fazer consultoria, freelance, passar mais tempo em casa. Foi o que eu disse a todos. Megan fechou os olhos. O que eu realmente fiz foi começar uma empresa de IEA focada em logística preditiva. Chama-se NextGen. Ai, silêncio. Então, Jessica riu, um som curto e agudo de descrença. Você começou uma empresa 4 anos atrás e nunca mencionou. Eu mencionei você, só nunca pediu detalhes. Tyler nunca pediu detalhes, ninguém nunca perguntou. Porque ninguém achou que eu era capaz de algo importante. Megan abriu os olhos e olhou para sua melhor amiga. Sua advogada, a mulher que a havia apresentado a Tyler em uma festa 6 anos atrás. Amanhã de manhã, Megan disse, eu vou assinar papéis que venderão minha empresa por 2 bilhões de dólares. Minha parte pessoal, após impostos e pagamentos, será de 891 milhões de dólares. Jessica encostou o carro na beira da estrada, colocou-o em estacionamento, virou-se para encarar Megan com uma expressão de choque completo e total. Me desculpe, ela disse, acho que acabei de alucinar. Você disse bilhão com B, bilhão com B, e Tyler não sabe. Tyler pensa que eu faço consultoria freelance de casa por dinheiro de bolso. Ele pensa que sou financeiramente dependente dele. Ele protocolou o divórcio pensando que estava me deixando sem nada. Jessica começou a rir. Não uma risada engraçada, o tipo que surge quando a realidade é absurda demais para ser processada. Normalmente quando o universo entrega uma piada tão perfeita que desafia a crença. Oh meu Deus, ela disse. Oh meu Deus, Megan, isso é poesia de verdade. Esta é a minha vida. Megan disse baixinho. E agora eu preciso ir para o escritório, porque em menos de 24 horas meu marido vai descobrir exatamente o que ele acabou de abandonar. E ele vai passar o resto da vida se arrependendo. Os escritórios da NextGen AI ocupavam os 2 últimos andares de um armazém, convertido em Stamford, janelas industriais, tijolo exposto, nada parecido com as torres corporativas, onde Tyler passava seus dias buscando sociedade na Morrison e Whitfield. 63 funcionários trabalhavam aqui, 63 pessoas que sabiam exatamente quem Megan era, que respeitavam o que ela havia construído, que nunca a fizeram se sentir pequena, incompetente ou invisível. Diane Foster estava esperando no lobby quando elas chegaram aos 58 anos. Diane havia construído e vendido 3 empresas antes da maioria das pessoas terminar a pós-graduação. Ela usava seu cabelo prateado curto e sua confiança como uma armadura. Ela havia encontrado Megan através de um fórum de tecnologia. 4 anos atrás, reconheceu seu gênio antes de qualquer outra pessoa e havia sido sua parceira mentora e mais feroz defensora. Desde então, ela deu uma olhada no rosto de Megan e disse 2 palavras. Sala de conferências. Elas subiram no elevador em silêncio. Jessica vibrava com perguntas mal contidas, mas ela sabia que era melhor não fazê-las em um espaço onde qualquer um pudesse ouvir. A sala de conferências tinha janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Megan afundou em uma cadeira na cabeceira da mesa. Pressionou as palmas das mãos contra a superfície fria e se permitiu respirar pela primeira vez desde que a campainha tocou.
Me conte, Diane, disse tudo. Tyler protocolou o divórcio ontem. Me fez ser citada em meu chá de bebê. Hoje, na frente de sua mãe, que aparentemente sabia disso com antecedência, a expressão de Diane não mudou. Ela havia visto de tudo em suas décadas nos negócios. Nada a chocava mais. Continua e piora. Megan tirou os papéis de sua bolsa e os espalhou sobre a mesa. Ele protocolou em um condado diferente. Alegou que abandonei o casamento. Listou minha renda como zero. Ele está solicitando que eu assuma 70% de nossa dívida conjugal, incluindo a hipoteca, os cartões de crédito e os pagamentos de ambos os carros. Jessica se inclinou para a frente, seu cérebro de advogada totalmente engajado. Agora ele está tentando estabelecê-la como financeiramente dependente. Movimento clássico em divórcios de alto patrimônio. Faça a outra parte parecer indefesa para que você possa controlar a narrativa. Mas essa não é a pior parte. Megan continuou. Há um anexo. Uma avaliação psiquiátrica alegando que sou mentalmente instável. Depressão, ansiedade, possível, risco de psicose, pós-parto. Recomenda que Tyler receba a custódia temporária do bebê para a própria segurança dela. Diane pegou o relatório psiquiátrico, leu-o com olhos aguçados. Quem é este médico? Harold Whitmore, nunca ouvi falar dele. Nunca consultei um psiquiatra na minha vida. Tyler inventou isso. Diane, ele fabricou um documento médico para tentar levar minha filha. Jessica já estava no telefone digitando rapidamente. Harold Whitmore, deixe-me fazer uma busca enquanto ela trabalhava. Megan se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dela, cheia de pessoas vivendo suas vidas comuns. Pessoas que não tinham ideia de que seu mundo acabara de entrar em colapso. Ele não sabe sobre a empresa, ela disse baixinho. Nenhum deles sabe, Tyler. Pensa que não sou nada. A mãe dele pensa que não sou nada. Eles planejaram isso juntos, pensando que estavam destruindo alguém indefeso. Diane se aproximou para ficar ao lado dela. E amanhã de manhã, fecharemos o acordo. Caldwell, 2x2. Bilhões de dólares e Tyler descobrirá pelas notícias exatamente o que ele jogou fora. Antes que Diane pudesse responder, Jessica fez um som de triunfo. O encontrei. Harold Whitmore perdeu sua licença médica 3 anos atrás, fraude. Ele foi pego falsificando registros de pacientes para fins de seguro. Seja lá o que for. Este documento não vale o papel em que está impresso. Bom, Megan disse, documente tudo. Quero um arquivo completo de todas as mentiras que eles contaram a mais para encontrar, Jessica disse. Posso sentir isso, este nível de planejamento. O timing, a coordenação com Patricia. Isso não foi impulsivo. Eles vêm trabalhando nisso há meses, então precisamos saber o que mais eles estão escondendo. Megan se virou da janela, apesar de tudo. Apesar da traição e da humilhação e do medo que se enrolava em seu estômago, ela sentiu algo que não sentia há anos. Clareza. Tyler havia passado todo o casamento fazendo-a se sentir pequena, questionando suas decisões, descartando suas ideias, mudando de assunto. Sempre que ela tentava compartilhar sua empolgação com o trabalho, ela havia escondido seu sucesso não porque queria, mas porque toda vez que ela mencionava, ele encontrava uma maneira de fazê-la se sentir estúpida por tentar. Ela estava farta de se esconder. Preciso ir para casa, ela disse. Esta noite, antes que Tyler volte, há coisas em seu computador, coisas que eu tinha medo de olhar. Diane assentiu leve. Jessica, com você. Documente tudo, mas não remova nada. Precisamos saber com o que estamos lidando. Antes que os advogados se envolvam, e o acordo? Megan perguntou. A equipe de Caldwell e virá amanhã de manhã às 10. O acordo segue conforme o planejado. Você trabalhou 4 anos para isso, Megan. Você sacrificou seu casamento, seu sono, sua sanidade. Não deixe Tyler Cole tirar isso de você.
Também a casa estava escura. Quando elas chegaram, Megan estava no hall de entrada da casa que ela havia decorado, mobiliado, mantido e amado, e se sentiu uma estranha. Cada cômodo guardava memórias da vida que ela pensava que estava construindo. A cozinha onde ela cozinhava. Jantares para os quais Tyler raramente voltava para casa. A sala de estar onde ela assistia filmes sozinha. Enquanto ele trabalhava até tarde, o quarto onde eles haviam concebido o BBB que ele não queria mais. Onde fica o escritório dele? Jessica perguntou suavemente. Segundo andar no final do corredor, a porta do escritório de Tyler em casa estava fechada, mas não trancada. Ele nunca se dera ao trabalho de trancá-la, porque nunca imaginou que Megan violaria sua privacidade. Ela era muito confiante para isso, muito ingênua, muito ansiosa para acreditar no melhor dele. Não mais o laptop estava exatamente onde ela esperava encontrá-lo, escondido atrás de livros na prateleira, como um segredo culpado. Ela o ligou e encarou o prompt de senha. Ela tentou o aniversário dele errado, o aniversário dela errado, o aniversário deles errado. Então ela tentou outra coisa. Vanessa seguida por 4 números. 3, 2, 8, o laptop destravou. Quem é Vanessa? Jessica perguntou. Sua paralegal, a voz de Megan. Soou oca em seus próprios ouvidos. O aniversário dela é 28 de março. Ela abriu o e-mail dele, a da conta pessoal, não a do trabalho, aquela que ele pensava ser completamente privada. Os e-mails voltavam 16 meses antes da gravidez, antes do que Tyler havia chamado de sua janela de concepção ótima, cronometrar um bebê como uma decisão de negócios. As primeiras mensagens eram quase inocentes. Perguntas de trabalho, agendamento, o tipo de comunicação que você esperaria entre um advogado e sua assistente. Então elas mudaram comentários flertando, piadas internas, planos para se encontrar fora do escritório. Há 6 meses. Elas eram explícitas, nomes de hotéis, números de quartos, descrições de coisas que Megan não conseguia se convencer a ler completamente. Megan, Jessica disse, você não precisa continuar procurando. Sim, eu preciso. Ela rolou até as mensagens mais recentes, encontrou uma conversa rotulada. Estratégia de saída. Abriu-a o e-mail. Era de Tyler para seu advogado de divórcio com Amanda em cópia. Assim que o bebê nascer, ela estará muito sobrecarregada para lutar. Nós estabelecemos que ela é mentalmente instável. Obtemos a custódia temporária. Então negociamos. Ela aceitará qualquer acordo que oferecermos apenas para ver seu filho bônus. Ninguém acreditará na esposa grávida, desempregada, em vez de um advogado de sucesso. Mas essa não era a pior parte. O e-mail final, na conversa, era datado de ontem e enviado, enquanto Megan estava fazendo as unhas em preparação para o chá. O ultrassom de Amanda confirmou que é um menino. Toller anunciará após o divórcio ser finalizado. A mãe já está planejando o berçário em sua casa. Isso está realmente dando certo. Perfeitamente. Eu ganho um filho, você ganha sua promoção e Megan ganha qualquer migalha que decidirmos dar a ela. Megan leu 3 vezes. Cada vez as palavras atingiam mais forte. Amanda também estava grávida de 4 meses. A mãe de Tyler já estava planejando um berçário. Eles não estavam apenas a deixando eles estavam substituindo o bebê, a esposa, a vida inteira. E eles estavam planejando isso. Enquanto ela carregava o filho dele, enquanto ela lidava com enjoo matinal e tornozelos inchados, enquanto ela pintava o berçário e montava o berço sozinha, ela chegou ao banheiro antes de vomitar. Jessica segurou seu cabelo para trás, esfregou círculos em suas costas, murmurou sons de conforto que não formaram palavras reais. Quando o vômito parou, Megan sentou no chão frio do azulejo e se permitiu chorar. Realmente chorar pela primeira vez desde que a campainha tocou. Soluços grandes e convulsionados que pareciam estar rasgando algo dentro de seu peito. Ele estava planejando isso por mais de 1 ano, ela disse. Quando conseguiu falar novamente enquanto tentávamos engravidar. Enquanto eu carregava o bebê dele, ele estava dormindo com ela e planejando me deixar sem nada. Jessica sentou-se ao lado dela no chão do banheiro, não exatamente vestida para isso, com sua blusa de seda
e calças sob medida. Mas ela não parecia se importar. Me ouça, ela disse. O que Tyler fez é inescrupuloso. O que Patrícia fez é possivelmente criminoso. E o que eles estão prestes a descobrir é que eles escolheram a mulher errada para destruir. Megan enxugou o rosto com as costas da mão como eu luto contra eles. Eles têm dinheiro, advogados, conexões. O pai de Tyler é um juiz federal, aposentado pelo amor de Deus. Você luta contra eles com a verdade. A voz de Jessica era feroz. Você luta contra eles com documentação. Você luta contra eles com 891 milhões de dólares. E uma empresa que prova que você nunca foi a dona de casa em defesa, que eles fingiram que você era ela. Pegou as mãos de Megan nas suas amanhã. Você fecha o maior negócio da sua vida. Amanhã o mundo inteiro descobre quem Megan Cole realmente é. E amanhã Tyler descobre que a mulher que ele tentou destruir é a única pessoa que ele nunca deveria ter subestimado. Megan olhou para sua melhor amiga, para a mulher que havia ficado ao lado dela durante a faculdade e mudanças de carreira, e um casamento que aparentemente foi construído sobre mentiras. E se ele tentar levar meu bebê, então nós o queimamos até o chão. Jessica disse simplesmente, e usamos os próprios e-mails dele como lenha. Amanhã chegou muito rapidamente. Megan mal havia dormido deitada acordada no quarto de hóspedes da casa de Diane, porque ela não suportava passar outra noite na casa que Tyler havia envenenado. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via aqueles e-mails, via os planos dele expostos em preto e branco, via a crueldade casual de um homem que nunca realmente a amou, mas a exaustão era um luxo que ela não podia pagar. Não, hoje às 6 horas da manhã, ela tomou banho e se vestiu com o terno de maternidade mais caro que possuía azul marinho profissional. O tipo de armadura que as mulheres nos negócios aprendiam a usar quando precisavam que o mundo as levasse a sério. Kevin Brady, seu assistente executivo, a encontrou no escritório com café e corretivo. Ok, ele disse dando uma olhada no rosto dela. Vamos consertar tudo isso, ele gesticulou vagamente para toda a existência dela. Tenho produtos que poderiam esconder um corpo. Sente-se, Kevin, a voz de Megan. Quebrou ligeiramente. Fui citada em papéis de divórcio no meu chá de bebê ontem. Ah, eu sei. Kevin não perdeu o ritmo já trabalhando em suas olheiras com mãos experientes. Está em todos os grupos de Facebook de mães. Patricia Cole postou algo sobre conscientização, sobre saúde mental, com uma foto sua parecendo, entre aspas, angustiada. Ela tem 4.000 comentários, ela. O que a boa notícia é que cerca de 3.800 deles a estão chamando de monstro. Você viralizou. Chefe, hashtag Team Megan, está em alta no Twitter. Megan riu, apesar de tudo saiu um pouco histérica, mas ainda era uma risada. Claro que está em alta. Minha humilhação é conteúdo. Agora sua redenção será um conteúdo maior. Kevin disse firmemente, confia em mim. A internet adora uma história de superação, e a sua está prestes a se tornar lendária. Às 9h30, Diane chegou com a papelada final. Ela revisou tudo com Megan, uma última vez os termos da aquisição, a estrutura de pagamento, as cláusulas de não concorrência e os contratos de trabalho para a equipe-chave. Você está pronta para isso? Diane perguntou. Estou pronta há 4 anos. Bom porque Marcus Caldwell não tolera tolos e ele definitivamente não tolera mulheres que duvidam de si mesmas, entre lá, como se fosse dona da sala. Eu sou dona da sala, Megan disse. Eu a construí exatamente às 10h da manhã. Marcus Caldwell chegou, ele tinha 71 anos e parecia um homem que havia passado cada um desses anos construindo coisas importantes. Cabelos grisalhos, olhos afiados, um terno caro que de alguma forma conseguia ser discreto. Ele trouxe 6 advogados, 4 executivos e 2 especialistas técnicos, que fariam perguntas projetadas para expor qualquer fraqueza em seu sistema. Megan os encontrou todos com um aperto de mão e um sorriso que não vacilou, senhora. Cole Caldwell disse. Ele olhou para a barriga dela, para os anéis ainda em seu dedo, ou devo dizer, senhora?
Cole Megan está bem. As próximas 2 horas foram as mais intensas de sua vida profissional. Ela apresentou sua tecnologia, explicou seus algoritmos, defendeu suas escolhas arquitetônicas contra perguntas projetadas para encontrar falhas em sua lógica. O especialista técnico pressionou forte, mas ela resistiu mais forte. Esta era sua criação, seu bebê, em um sentido diferente daquele que atualmente pressionava sua bexiga. Ela se desculpou 2 vezes para ir ao banheiro, disfarçou com um humor autodepreciativo sobre as alegrias da gravidez. No terceiro trimestre, os homens de terno riram educadamente. A única mulher na equipe de Caldwell, uma vice-presidente sênior chamada Catherine Walsh, deu a ela um olhar de solidariedade, conhecedor ao meio-dia. As perguntas haviam parado. A sala ficou em silêncio. Marcus Caldwell olhou para sua equipe. Eles assentiram. Vamos falar de números, ele disse. A negociação levou mais 1 hora, ida e volta sobre avaliações, estruturas de earn-out, cronogramas de integração, garantias de emprego para sua equipe. Durante tudo isso, Megan manteve sua posição. Ela sabia o valor de sua empresa, ela sabia seu próprio valor, e pela primeira vez em anos, ela não se desculpou por nenhum dos dois. Às 13h47, ela assinou seu nome na página final, 2,2 bilhões de dólares. Sua participação pessoal, 291 milhões após impostos. Ela havia feito isso contra todas as expectativas, todos os descasos, todas as vezes que Tyler havia mudado de assunto. Quando ela tentava falar sobre seu trabalho, ela havia construído algo extraordinário, enquanto todos pensavam que ela não estava fazendo nada. Caldwell apertou a mão dela com respeito genuíno. Anunciaremos na segunda-feira de manhã, ele disse, para dar a você o fim de semana para preparar sua equipe, coordenar com sua equipe de comunicação a estratégia de imprensa. Megan olhou para Diane e viu a pergunta nos olhos de sua mentora. Na verdade, Megan disse, eu gostaria de anunciar hoje, esta tarde, se possível. As sobrancelhas de Caldwell se ergueram. Isso é rápido. Alguma razão particular para a pressa? Megan pensou em Tyler e em Patricia naqueles e-mails, expondo seus planos para destruí-la. Meu marido pediu o divórcio ontem. Ela disse, ele pensa que estou desempregada. Ele pensa que sou financeiramente dependente dele. Ele está alegando que sou mentalmente instável para tentar obter a custódia de minha filha. Ela encontrou os olhos de Caldwell diretamente. Eu gostaria que ele descobrisse o contrário pelas notícias. A sala ficou completamente em silêncio. Então Marcus Caldwell sorriu. Não um sorriso de negócios educado. Um real que alcançou seus olhos e enrugou os cantos. Eu gosto de você. Ele disse, eu gostava de você. Antes, gosto ainda mais, agora. Anúncio às 2 da tarde. Faremos funcionar o comunicado de imprensa. Saiu às 14h03, em uma tarde de quinta-feira. Randolph Industries adquire NextGen AI por 2,2 bilhões de dólares. Startup de logística, fundada por mulheres, revoluciona a tecnologia da cadeia de suprimentos. A história incluiu citações de analistas da indústria, especificações técnicas, projeções de receita e uma foto de Megan e Caldwell apertando as mãos. Sua barriga visível sob seu terno profissional, seu rosto mostrando nada além de confiança. Kevin monitorou as mídias sociais de sua mesa, divulgando atualizações a cada poucos minutos. TechCrunch noticiou. Bloomberg está veiculando o Wall Street Journal. Acabou de postar o Twitter. Está absolutamente insano. Megan sentou em seu escritório com os pés para cima, ordens médicas. Após o estresse das últimas 24 horas, sua pressão arterial estava mais alta do que deveria. O descanso não era opcional. Às 15h17, seu telefone tocou. O nome de Tyler na tela. Ela o deixou tocar 3 vezes 4. Respirou fundo. Atendeu Rebecca. A voz dele era estranha, tensa. Não exatamente zangada, mas algo próximo a isso. O que diabos é isso? O que estou vendo? Você terá que ser mais específica. Tyler,
Estou vendo muitas coisas hoje, principalmente parabéns. Esta notícia, esta empresa, NextNip, Jen, é algum tipo de piada. Não é uma piada. Essa é a minha empresa. Eu a fundei há 4 anos, eu a vendi. Hoje, o anúncio é preciso silêncio. Do outro lado, ela podia ouvi-lo respirando rápido em pânico. Isso é impossível. Ele finalmente disse, você trabalha em casa, você faz consultoria, freelance? Não. Tyler, você assumiu que eu trabalhava em casa, não fazendo nada de importante. Você nunca perguntou o que eu realmente fazia. Você nunca se importou o suficiente para perguntar mais silêncio mais longo. Desta vez você está me dizendo que construiu uma empresa no valor de 2 bilhões de dólares e nunca disse nada. Eu tentei te contar. Megan disse, lembra há 3 anos, quando eu queria falar sobre um novo projeto? Você disse que legal. E me pediu para pegar sua roupa limpa. Lembra há 2 anos, quando mencionei reuniões com investidores? Você mudou de assunto para sua trajetória de parceria. Ela fez uma pausa. Você me fez sentir estúpida toda vez que eu mencionava meu trabalho, Tyler. Então parei de mencioná-lo. Parei de pedir seu apoio. Parei de precisar de você para qualquer coisa. E agora aqui estamos. Ela quase podia ouvir a mente dele trabalhando nas implicações. O pedido de divórcio, as alegações de dependência financeira, o relatório psiquiátrico projetado para fazê-la parecer incompetente. Isso muda tudo. Ele disse, sua voz havia mudado mais. Suave agora implorando. Precisamos conversar sobre isso, cara. A cara sobre nós, sobre o bebê, sobre tudo. Você quer dizer o divórcio que você pediu ontem? Aquele que você me entregou em meu chá de bebê na frente de 47 testemunhas. Esse divórcio, isso foi um erro. Eu não estava pensando claramente. Eu estava confuso. Você estava pensando muito claramente. Tyler, a papelada é extremamente detalhada. Você protocolou em um condado diferente para atrasar meu tempo de resposta. Você alegou que abandonei o casamento quando você é quem o abandonou. Você anexou uma avaliação psiquiátrica fraudulenta de um médico que perdeu sua licença há 3 anos. Como você sabia sobre isso? Eu sei tudo. Tyler, tudo o que você fez, tudo o que você planejou, tudo o que você disse naqueles e-mails para Amanda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nossa filha ficará bem. Megan continuou melhor do que bem, ela terá tudo o que precisa de mim. Eu sou o pai biológico dela, mas a paternidade é mais do que DNA. É aparecer, estar presente, se importar com a mãe de seu filho. Você não fez nenhuma dessas coisas. Deixe-me ir até aí. Deixe-me explicar. Há tanta coisa que você não entende. Não há nada para explicar. Você queria um divórcio. Você vai conseguir um, mas não nos seus termos. Ela desligou, as mãos dela estavam firmes. O coração dela estava calmo. O homem que pensou que a estava deixando sem nada acabara de descobrir que ela tinha tudo, e este era apenas o começo. A história se espalhou mais rápido do que qualquer um imaginava à noite. Alguém havia conectado os pontos, as fotos do chá de bebê, o pedido de divórcio, o timing do anúncio da aquisição, a narrativa se escreveu e a internet a devorou avidamente. Marido de CEO de tecnologia. Pede divórcio. Um dia antes de acordo de 2 bilhões de dólares. Não sabia que ela estava vendendo a empresa. O rosto de Tyler apareceu ao lado do dela em artigo após artigo, seu perfil no LinkedIn, sua foto de advogado, seu sorriso presunçoso, que agora parecia menos confiança e mais a expressão de um homem que havia calculado mal. Massivamente os comentários foram brutais. Ele realmente pensou que era o bem-sucedido. Imagine o ego necessário para pedir o divórcio enquanto sua esposa grávida vale secretamente 1 bilhão de dólares. Este homem perdeu a oportunidade tão feio que é realmente impressionante a audácia de homens medíocres. Nunca deixa de me surpreender. Kevin compilou a cobertura em uma apresentação que teria sido engraçada se não fosse tão pessoal. Seu escritório de advocacia divulgou um comunicado. Kevin relatou em sua reunião noturna,
Controle de danos corporativos padrão. Os assuntos pessoais de Tyler Cole não refletem os valores da Morrison e Whitfield. Eles estão revisando a situação. Tradução. Diane disse secamente. Ele está sendo forçado a cair bom. Megan disse, mas isso não é o suficiente. Eu quero saber tudo. Cada mentira, cada plano, cada pessoa envolvida nisso. Jessica assentiu. Ela já havia passado o dia construindo um caso, puxando fios, seguindo o dinheiro. Tem um relatório preliminar. É pior do que pensávamos, quanto pior. Patricia Cole vem planejando isso por quase 3 anos, desde antes de se casar com Walter. Megan franziu a testa. Walter? O que o pai de Tyler tem a ver com isso? Jessica espalhou documentos sobre a mesa de conferência. Walter Cole é rico por direito próprio, juiz federal, aposentado, dinheiro de família substancial, carteira de investimentos, quando sua primeira esposa morreu há 3 anos. Patrícia viu uma oportunidade. Ela se casou com ele por dinheiro. Ela se casou com ele pelo acesso ao dinheiro dele, suas conexões e seu filho. Patrícia tem um irmão chamado Stephen Moore, sobrenomes diferentes, porque eles tinham pais diferentes. Stephen se juntou ao seu conselho. 8 meses atrás, as peças se encaixaram com clareza nauseante. Stephen era o espião de Patrícia. Megan disse lentamente, ele esteve dentro da minha empresa todo esse tempo, alimentando-a com informações. Jessica confirmou, incluindo detalhes sobre o acordo. Caldwell, Patricia sabia que você estava prestes a se tornar muito rica. É por isso que o timing foi tão preciso. Pedir o divórcio antes que o acordo seja fechado. Estabelecer Tyler como o principal provedor. Alegar que você é instável. Então lutar por metade de tudo durante o acordo. Eles iam roubar minha empresa. Eles iam tentar. A voz de Diane era gelo. Eles subestimaram a velocidade do seu anúncio ao se tornar pública. Hoje, em vez de segunda-feira, você mudou a narrativa agora, Tyler. Parece um tolo em vez de uma vítima. Mas isso não é tudo. Jessica puxou outro documento. Amanda Ross não é apenas a amante de Tyler, ela também está grávida de 4 meses. A sala ficou em silêncio. Megan sentiu a informação cair como um golpe físico. Ela sabia sobre o caso, ela havia lido os e-mails, mas ouvir isso confirmado, saber que havia outro bebê, outra família. Tyler havia estado construindo enquanto ela carregava o filho dele. Ele a engravidou enquanto eu estava grávida. Ela disse, enquanto eu estava lidando com o enjoo matinal e pintando o berçário e fazendo tudo sozinha. Sim, Jessica disse suavemente. Sinto muito. Meg, o que mais? Há uma estratégia de custódia nos arquivos de Tyler. O plano era estabelecê-la como mentalmente inapta, obter a custódia temporária de seu bebê e colocá-la com Amanda. Patrícia ajudaria a criá-la. Você teria visitação supervisionada no máximo. Eles queriam levar minha filha e dá-la à amante dele. Eles queriam te apagar completamente. Megan se levantou, caminhou até a janela, olhou para as luzes da cidade se espalhando abaixo. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, enquanto seu mundo queimava e se reformava em algo novo. Então não apenas lutamos contra eles, ela disse, nós os destruímos, legalmente, financeiramente, publicamente. Eu quero cada mentira exposta, cada conspirador nomeado. Eu quero que o mundo veja exatamente que tipo de pessoas eles são. Isso vai ser uma guerra. Diane alertou Tyler. Tem recursos. Patricia tem conexões. Isso não será rápido nem limpo. Bom, Megan se virou para encará-los. Eu não construí uma empresa de bilhões de dólares recuando de lutas difíceis. E não vou começar agora o primeiro ataque. Veio na manhã seguinte. Megan arriscou. Ela ligou para Walter Cole, o pai de Tyler, e pediu para se encontrar. Ele concordou imediatamente, sua voz no telefone soou, velha, cansada, diferente da presença dominante que ela lembrava de reuniões familiares. Eles se encontraram em um café tranquilo, em Greenwich, território neutro, sem testemunhas, exceto Jessica,
que esperava no carro com o telefone gravando através de um aplicativo legal. Walter parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. O juiz federal aposentado, conhecido por sua mente afiada e julgamentos mais afiados, sentou-se em frente a Megan, com mãos que tremiam ligeiramente enquanto ele levantava sua xícara de café. Eu vi a notícia, ele disse sobre sua empresa. Todos viram a notícia. Eu também vi o pedido de divórcio. Tyler me trouxe há 3 dias, me pediu para revisá-lo. Ele disse que você estava se tornando irracional, que ele estava preocupado com o bebê, e você acreditou nele. Os olhos de Walter encontraram os dela. Eu acreditei no que minha esposa me disse. Patrícia disse que você estava agindo erraticamente, que você precisava de ajuda, que Tyler estava tentando proteger seu filho. Megan pegou sua bolsa, puxou uma pasta, a deslizou pela mesa. Preciso te mostrar algo, ela disse. Isso vai ser doloroso, e sinto muito por isso, mas você merece saber a verdade. Walter abriu a pasta, leu a primeira página. A cor desapareceu de seu rosto. Dentro estavam os e-mails, a estratégia de saída, as referências à gravidez de Amanda. A parte sobre Patrícia, planejando o berçário em sua casa, havia mais evidências da colocação de Stephen Moore no conselho da Next Gen. Comunicações entre Patrícia e Tyler, que datam de 2 anos, uma análise financeira mostrando dinheiro se movendo das contas de Walter para uma empresa de fachada que Patrícia controlava. Ela tem roubado de você. Megan disse baixinho, por pelo menos 18 meses. Os valores são pequenos, o suficiente para que você não percebesse em seus extratos regulares, mas somam quase $200 mil. Walter leu em silêncio. Sua mão tremia mais forte a cada página. Eu sabia que meu filho era fraco, ele disse finalmente. Eu não sabia que ele era cruel. Não estou pedindo para você escolher lados. Megan disse. Estou pedindo para você ver a verdade, para entender que Patrícia usou você para me atingir, que ela vem planejando isso há anos, ela. Walter parou e engoliu em seco. Ela me disse que você estava instável, que Tyler estava com medo pelo bebê, que ele precisava do meu apoio. Você acredita nela? Agora, longa pausa. O café zumbia com a atividade tranquila ao redor deles. Pessoas normais tendo conversas normais enquanto Megan esperava por uma resposta que poderia mudar tudo. Não, Walter disse. Eu não acredito mais nela. O que você precisa de mim? Megan pensou em Tyler e em Patrícia no plano de levar sua filha e apagá-la de sua própria vida. Preciso de um aliado. Alguém por dentro que possa me ajudar a entender o próximo movimento deles antes que o façam. Você quer que eu espione minha própria esposa. Eu quero que você decida que tipo de homem você é. Megan disse o tipo que protege pessoas que merecem, ou o tipo que desvia o olhar enquanto pessoas inocentes são machucadas. Walter Cole a encarou por um longo momento. Então ele assentiu lentamente. Me diga o que você precisa. A primeira semana após o anúncio foi um caos gerenciado por mãos capazes. Jessica entrou com moções para bloquear as reivindicações de divórcio de Tyler. Diane lidou com as perguntas da imprensa com desvio praticado. Kevin gerenciou a narrativa das mídias sociais, transformando a história de Megan em um símbolo de empoderamento feminino, que ressoou muito além da indústria de tecnologia. A hashtag Team Megan tinha mais de 2 milhões de posts. Mulheres compartilharam suas próprias histórias de serem subestimadas de construir coisas, enquanto parceiros as dispensavam de descobrir uma força que não sabiam que tinham. Parecia uma vitória. Então tudo desabou, às 4 da tarde de terça-feira. Diane convocou uma reunião de emergência. Seu rosto na tela de vídeo estava sombrio de uma forma que Megan nunca havia visto antes. Caldwell está desistindo, ela disse. O que Megan sentiu o chão inclinar sob ela. Assinamos os papéis, temos um acordo vinculativo. Há uma cláusula de moralidade. Alguém enviou ao conselho dele os posts virais sobre você, a narrativa mentalmente instável, o relatório psiquiátrico. Eles estão preocupados com a imagem. O relatório psiquiátrico é fraudulento. Podemos provar isso, eu sei.
Mas a percepção se move mais rápido que a verdade nos negócios. Eles querem pausar a aquisição até que as coisas se acalmem, revisar os termos, possivelmente renegociar por quanto tempo. Diane hesitou. Isso nunca era um bom sinal. Eles estão falando em uma suspensão de 60 dias, talvez mais, se o divórcio ficar complicado. 60 dias, 2 meses de limbo, 2 meses de incerteza, 2 meses dos advogados de Tyler usando o atraso para construir seu caso. Tyler não sabe sobre o acordo, Megan disse lentamente. Ele não poderia ter feito isso, não. Diane concordou, mas alguém no nosso conselho fez a percepção. Atingiu como água gelada. Stephen Moore, o irmão de Patricia, estava alimentando informações ao inimigo desde o dia em que se juntou à reunião do conselho, os cronogramas, as projeções financeiras, os detalhes da negociação de Caldwell, que lhes permitiriam sabotá-la no pior momento possível. Eles planejaram isso. Megan disse. O divórcio, o relatório psiquiátrico, o vazamento para Caldwell, está tudo coordenado. E nós caímos direto nisso. Diane disse. Sinto muito. Megan, eu deveria ter investigado Steven com mais cuidado. Nós duas deveríamos ter antes que elas pudessem planejar mais. Jessica invadiu a sala. O rosto dela estava branco. Tyler está aqui, ela disse. Ele está no estacionamento. Ele sabe sobre a situação de Caldwell de alguma forma, como ele poderia saber disso. Eu não sei, mas ele está ameaçando entrar com uma ação contra a empresa propriedade conjugal. Ele está dizendo que qualquer coisa que você construiu durante o casamento é metade dele. Ele não contribuiu com nada. Ele não precisa provar contribuição. Ele só precisa provar o cronograma. Nova York é complicado. Megan, isso pode ficar muito feio, muito rápido. O telefone de Megan vibrou uma mensagem de texto de um número que ela não reconheceu. Saia, precisamos conversar. Esta é sua única chance de fazer isso desaparecer em silêncio. Ela mostrou para Jessica, que balançou a cabeça veementemente. Não se envolva. Deixe-me lidar com isso por canais legais, mas... Megan já estava caminhando em direção ao elevador. Ela precisava ver o rosto dele. Precisava entender como o homem que ela havia se casado, o homem que ela havia amado, havia se tornado alguém capaz de tamanha crueldade calculada. Tyler estava ao lado de seu carro na garagem. Ele parecia diferente do que ela lembrava. Mais magro, mais duro. O sorriso encantador pelo qual ela havia se apaixonado não estava em evidência. Rebecca, ele disse, obrigado por ter vindo. Megan parou a 3 metros de distância, perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para correr. Se ela precisasse. Você disse que poderia fazer isso. Desaparecer, ela disse. Estou ouvindo o sorriso de Tyler. Voltou, mas agora era mais frio, mais predatório. É assim que isso vai funcionar. Você vai me transferir 40% das suas ações da empresa em troca. Eu retirarei o pedido de divórcio e a reivindicação de custódia. Anunciaremos que nos reconciliamos. Faremos alguma imprensa sobre a pressão do empreendedorismo nos casamentos. Todos vão adorar uma história de redenção. Você quer que eu te dê quase 400 milhões de dólares. Eu quero o que é justo. Você construiu essa empresa durante nosso casamento. Sob a lei de Nova York, tenho direito à metade e estou sendo generoso com 40%. Megan Hill saiu aguda e amarga. Você está sendo generoso. Você pediu o divórcio, alegando que eu era mentalmente instável. Você fabricou um relatório psiquiátrico. Você tem dormido com sua paralegal por mais de 1 ano e a engravidou enquanto eu carregava seu filho. Nada disso importa. Legalmente, importa para mim. Tyler importa para todos que vão ler sobre isso. Quando isso for a julgamento... A expressão de Tyler vacilou, incerteza rapidamente. Mascarada. Você não quer um julgamento. Ele disse, pense no bebê. Pense no que seria crescer com pais que se odeiam. É isso que você quer para sua filha. Eu quero que minha filha cresça sabendo que a mãe dela não se rendeu a um valentão. Eu quero que ela veja como é.
Quando uma mulher mantém sua posição, mesmo quando tudo está contra ela, você não pode vencer esta luta. Observe-me, ela se virou para ir embora. A voz de Tyler a seguiu mais aguda, agora mais desesperada. Eu sei sobre Caldwell desistindo. Eu sei que seu acordo está desmoronando quando este divórcio for resolvido. Você não terá uma empresa para brigar. Você não terá nada. Megan parou o van. Rou-se lentamente. Quem te contou sobre Caldwell? Isso importa. O ponto é que você não é tão intocável quanto pensa a mamãe. Estava certa sobre você. Você sempre se superestimou. Mamãe, Patrícia, claro, diga algo à sua mãe por mim. Megan disse baixinho. Diga a ela que eu sei sobre o dinheiro que ela tem desviado das contas de Walter. Diga a ela que tenho documentação de 18 meses atrás. Diga a ela que se ela não recuar, eu pessoalmente farei questão de que ela passe o resto da vida na prisão. O rosto de Tyler ficou pálido. Isso não é, você não pode. Eu posso, eu irei. E Tyler? O relatório psiquiátrico foi um toque legal. Usar um médico que perdeu sua licença por fraude, muito criativo. Mas você deveria ter verificado se eu tinha acesso aos registros do conselho médico. Antes de tentar aquela mentira em particular, ela se afastou sem olhar para trás. As mãos dela tremiam, mas a voz dela tinha sido firme. Ela havia aprendido há muito tempo como esconder o medo atrás da confiança, como fingir força, até que ela se tornasse real. O confronto com Tyler foi a última coisa normal que aconteceu por 3 dias, às 2 da manhã de sexta-feira. Megan acordou com dores agudas. Contrações não as de Braxton Hicks, que ela vinha sentindo há semanas. Estas eram diferentes, mais fortes, mais rítmicas, muito cedo. Ela estava com apenas 34 semanas. Ela tentou ligar para Jessica, mas sua amiga estava em um voo de volta de depoimentos na Califórnia. Diane estava em Nova York em reunião com investidores. Evan estava dormindo e não atendia o telefone. Megan dirigiu-se ao hospital. Cada contração parecia que seu corpo estava tentando se virar do avesso. O bebê pressionava suas costelas contra sua coluna, exigindo atenção da maneira mais primal possível à doutora. Sarah Mitchell a encontrou na sala de emergência, uma olhada em seus sinais vitais, e o humor desapareceu do rosto da médica. Sua pressão arterial está perigosamente elevada. 150 por 100 sinais de pré-eclâmpsia. Precisamos fazer o parto. Hoje não. Megan ouviu o pânico em sua própria voz. Não estou pronta. O acordo desmorona em 72 horas. Se eu não conseguir consertá-lo, tenho reuniões, processos legais. Não posso simplesmente... Megan, a voz da doutora Mitchell. Cortou sua espiral se não fizermos o parto. Agora você pode ter uma convulsão, sua filha. Pode morrer, você pode morrer. As palavras atingiram como golpes físicos. Ela estava sozinha, 8 meses grávida, em um hospital às 2 da manhã, sem ninguém que a amasse por perto. Ela ligou para a única pessoa em quem conseguia pensar, Walter. Sua voz quebrou, preciso de ajuda. Ele chegou em 20 minutos. Não fez perguntas, não a repreendeu. Apenas sentou-se ao lado de sua cama e segurou sua mão durante as contrações que vinham mais rápidas e mais fortes a cada hora. Estou aqui. Ele disse simplesmente, não estou saindo. O trabalho de parto foi brutal. 14 horas de dor que fizeram todas as outras coisas difíceis em sua vida parecerem triviais, em comparação em um ponto. A frequência cardíaca do bebê caiu drasticamente. A sala foi inundada com equipe médica. Alguém mencionou cesariana de emergência. Megan gritou, não de dor. Embora houvesse muita disso de terror, do medo avassalador de que ela estava prestes a perder a única coisa que importava mais do que dinheiro ou vingança, ou vindicação às 17h33 de sexta-feira. Emma Cole nasceu 6 libras e 1 onça pequena, mais saudável, rosada e gritando e absolutamente perfeita. Eles a colocaram no peito de Megan. Pele a pele, o bebê parou de chorar. Imediatamente abriu os olhos e olhou para a mãe com uma expressão que parecia muito sábia para um recém-nascido. Olá, Emma, Megan sussurrou. Eu sou sua mãe. Walter cortou o cordão a pedido dela.
Sua mão tremia, seus olhos estavam marejados. Ela é linda, ele disse. Ela se parece com você. Bom, mas a alegria durou apenas horas. 3 horas após dar à luz, o telefone de Megan vibrou com uma notificação de e-mail do conselho da NextGen devido a litígios em andamento e preocupações com a estabilidade da empresa. O conselho votou para remover Megan Cole como CEO com efeito imediato. Stephen Moore atuará como CEO interino até que a aquisição de Caldwell seja resolvida. Eles haviam tomado sua empresa enquanto ela estava em trabalho de parto. O conselho Stephen Moore agora controlava a empresa que ela havia construído com 4 anos de jornadas de 18 horas. O acordo que deveria mudar tudo. Se foi tudo isso em um único voto enquanto ela estava trazendo sua filha ao mundo. Megan deitou-se em sua cama de hospital. Emma dormia no berço ao lado dela. O monitor apitava constantemente ao fundo, e pela primeira vez desde o chá de bebê, ela chorou. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pela respiração suave de Emma e o bip constante dos monitores. Megan olhou para o teto 2 da manhã. Ela estava acordada há quase 20 horas, mas o sono parecia impossível. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o rosto de Stephen Moore. Ouvia a linguagem clínica do e-mail do conselho. Sentia o peso de tudo o que ela havia construído, desmoronando ao seu redor. Seu telefone tocou. Jessica. Acabei de pousar. Jessica disse, sua voz soava rouca de exaustão e viagem. Eu vi a notificação do conselho. Me diga que não é real. É real. Eles votaram 6-3. Steven vinha construindo alianças há meses. Podemos lutar contra isso. Contestar o voto. Talvez, provavelmente, mas levará tempo. Tempo que não temos com Caldwell recuando. Deve haver algo. Megan olhou para Emma dormindo no berço, tão pequena, tão perfeita, tão completamente inconsciente de que o mundo de sua mãe estava desmoronando. Jazz, acabei de ter um bebê. Estou sendo processada pelo meu marido. Não tenho renda porque eles me removeram da minha própria empresa. Tenho um conselho que foi comprometido, um acordo que está desmoronando e uma sogra que vem planejando minha destruição há 3 anos. Ela fez uma pausa. Não sei como lutar contra todos eles de uma vez. Então lutamos contra eles, um por um. Jéssica disse, me diga o que você precisa agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora eu preciso entender quão profundo isso vai. Patricia, Steven Tyler. Tudo isso eu preciso ver o quadro completo. Estou a caminho do hospital, trarei tudo o que tenho. Jéssica chegou 1 hora depois com café, documentos e a expressão determinada de alguém que havia declarado guerra. Elas espalharam papéis sobre a cama de hospital de Megan, enquanto Emma dormia. E as enfermeiras do turno da noite iam e vinham. O quadro que emergiu era pior do que Megan havia imaginado. Patricia Cole havia se casado com Walter, especificamente para ter acesso às conexões de sua família. Seu irmão Steven havia sido um fracasso nos negócios, pulando entre empresas, deixando um rastro de processos e negócios questionáveis. Quando ele se juntou ao conselho da NextGen, Patricia viu uma oportunidade para finalmente estabelecê-lo com algo de sucesso, mas eles não contavam com Megan, sendo bem-sucedida sozinha. Quando Patricia percebeu o quão valiosa a NextGen realmente era, o plano mudou. Em vez de apenas apoiar a carreira de Tyler, eles tomariam a empresa de Megan inteiramente, o divórcio, a avaliação psiquiátrica, a ameaça de custódia, tudo projetado para desestabilizá-la, para fazê-la parecer incompetente, para criar motivos para removê-la de seu próprio conselho. E quase funcionou. E Caldwell Megan perguntou, há alguma maneira de salvar o acordo? Eu conversei com Diane, Jessica disse cuidadosamente. Ela esteve no telefone com Marcus Caldwell o dia todo. Ele é compreensivo, mas seu conselho está assustado. Eles precisam de garantia de que a empresa é estável, de que o drama da liderança não os seguirá durante a aquisição. Drama da liderança, é assim que eles estão chamando isso. Jargão corporativo para bagunça, eles não querem tocar. Megan fechou os olhos, a exaustão era avassaladora.
agora pressionando-a como um peso físico. Não consigo fazer isso, ela sussurrou. Não consigo lutar contra eles, não me resta nada, você tem Emma. A voz de Jessica era suave, mas firme. Você tem Diane. Você tem Walter, pelo que vale. Eles tomaram minha empresa, Jess. A coisa que eu construí por 4 anos, eles simplesmente a tomaram. Então nós a pegamos de volta, como acabei de ter um bebê. Estou me recuperando de uma emergência médica, mal consigo sentar, sem minha pressão arterial disparar. Jessica sentou na beirada da cama, pegou a mão de Megan nas suas, me ouça. Ela disse, o que eles fizeram foi ilegal. O voto do conselho foi comprometido por um membro com conflitos de interesse, não revelados. O relatório psiquiátrico era fraudulento. O momento do pedido de custódia foi projetado para interferir em uma transação comercial. Qualquer uma dessas coisas seria motivo para ação legal. Juntas, são motivos para processo criminal. Processo criminal leva anos, mas a ameaça de processo criminal funciona em dias, Jessica disse. Não vamos superá-los com advogados. Megan, vamos superá-los com estratégia, atingi-los onde são mais fracos antes que percebam que estamos reagindo. Onde eles são mais fracos. Jessica sorriu. Não era um sorriso gentil. O irmão de Patricia, Steven, tem um histórico de fraude financeira, coisas de pequena escala principalmente, mas o suficiente para estabelecer um padrão. Se pudermos provar que ele agiu em coordenação com Patricia para manipular o conselho da Next Gen, isso é conspiração, fraude eletrônica. Possivelmente violações. Rico se pudermos ligar isso ao dinheiro que ela tem movido das contas de Walter e Tyler. Tyler usou um documento médico fraudulento em processos judiciais. Isso é perjúrio. É motivo para cassação. Ele encerra sua carreira inteira no momento em que apresentamos essa evidência. E a própria Patrícia. Patrícia é o elo mais fraco de todos. Jessica disse, porque ela cometeu um erro crucial. Que erro? Ela se casou com Walter Cole, um juiz federal aposentado com 40 anos de contatos no sistema legal. Um homem que confiou nela, que acreditou nela, quando ela disse que Megan era perigosa. Um homem que está atualmente sentado em seu escritório, lendo cada documento que enviei a ele, preparando-se para destruir sua própria esposa para proteger sua neta Walter. Sabe, Walter, sabe tudo e ele está furioso. Megan olhou para sua filha dormindo pacificamente, tão inocente, tão inconsciente das tempestades que assolavam sua pequena vida. O que fazemos primeiro? Deixamos eles pensarem que venceram. Jessica disse. Ficamos em silêncio por alguns dias. Deixamos Steven se sentir confortável em sua nova posição de CEO. Deixamos Patricia celebrar sua vitória. Deixamos Tyler acreditar que ele está prestes a levar metade de tudo. E então nós incendiamos tudo. 3 dias. Se passaram 3 dias de silêncio, 3 dias de deixar o inimigo acreditar que havia tido sucesso. 3 dias de Megan recuperando sua força, enquanto Jessica e Diane trabalhavam nos bastidores na manhã de segunda-feira. Walter Cole entrou nos escritórios da Next Gen sem aviso prévio. Ele carregava documentos, evidências de seu investimento anônimo de $4 milhões na empresa, evidências que o tornavam o maior acionista individual depois de Megan e Diane. Evidências que Stephen Moore nunca se deu ao trabalho de descobrir. A reunião do conselho que se seguiu durou 4 horas. Walter apresentou os registros financeiros mostrando o desvio de fundos de Patricia de suas contas. Jessica apresentou evidências da coordenação de Stephen e com Patricia Diane. Apresentou comunicações mostrando que o momento do golpe do conselho foi especificamente projetado para interferir na aquisição de Caldwell ao final da reunião. Stephen Moore foi removido do conselho e escoltado para fora do prédio. Pela segurança, outros 2 membros do conselho que haviam votado com ele renunciaram em desgraça. Megan foi reintegrada como CEO, mas isso foi apenas o começo.
A primeira ligação que Megan fez depois de recuperar sua posição foi para Marcus Caldwell. Ela ainda estava no hospital, ainda se recuperando, ainda tecnicamente de licença médica, mas algumas coisas não podiam esperar. Senhora Cole, a voz de Caldwell era cautelosa. Ouvi sobre a situação do conselho. Então, você sabe, os problemas foram resolvidos, os membros que foram comprometidos foram removidos. A empresa está estável. Eu também ouvi sobre os problemas legais com seu marido. Eles também estão sendo resolvidos. Caldwell ficou em silêncio por um momento. Megan podia imaginá-lo em seu escritório de canto, ponderando opções, calculando riscos. Você teve uma semana e tanto, ele disse finalmente. Eu tive 1 ano e tanto. Os membros do conselho que vazaram informações sobre nosso acordo, eles estavam trabalhando com sua sogra. Sim, ela vem planejando isso por quase 3 anos. Usou seu irmão para infiltrar minha empresa. Usou seu enteado para atacar minha credibilidade. Usou suas conexões para tentar destruir tudo o que eu construí e você os impediu. Estou os impedindo. O trabalho ainda não terminou. Outra pausa mais longa desta vez, senhora. Cole Caldwell disse, eu estou nos negócios há 50 anos. Eu vi aquisições hostis, espionagem corporativa, brigas familiares que fazem a sua parecer uma pequena desavença. Mas eu nunca vi alguém reagir de uma cama de hospital no dia seguinte ao parto. Eu não tive escolha. Minha filha precisa de uma mãe que não se renda. Não, Caldwell concordou. Ela não precisa aqui. Está o que vou fazer. Estou anulando a recomendação do meu conselho. A aquisição prossegue conforme o planejado. Mas tenho uma condição no meia. Você volta como CEO em tempo integral. Assim que se recuperar, não estou comprando a Next Gen sem a pessoa que a construiu. Megan sentiu algo mudar em seu peito. Alívio, vindicação. O conhecimento de que tudo o que ela havia sacrificado não foi em vão. Eu aceito, ela disse. Bom, vamos fechar este acordo. A aquisição finalizada na sexta-feira, 2,2 bilhões de dólares, a participação pessoal de Megan. 891 milhões após impostos e pagamentos. Ela assinou os documentos de sua cama de hospital com Emma, dormindo em um carregador ao lado dela. Diane estava lá. Jessica estava lá. Walter sentou no canto observando em silêncio, algo como orgulho em seu rosto envelhecido. Você conseguiu? Diane disse contra tudo. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos. Megan corrigiu. Eu não teria sobrevivido a isso sem todos vocês. Agora vem a parte difícil, Jessica disse. O que é mais difícil do que isso? Decidir o que fazer com Tyler e Patricia. Eles enfrentam acusações sérias. Se prosseguirmos, conspiração, fraude, perjúrio. Patrícia sozinha poderia pegar de 10 a 15 anos. Bom, Megan disse, deixe-os apodrecer, mas há uma complicação. Jéssica continuou processá-los na extensão máxima. Significa um julgamento muito público. Cada detalhe do seu casamento será examinado, cada e-mail, cada discussão, cada momento privado. Emma crescerá com tudo isso documentado nos registros do tribunal. Megan olhou para sua filha tão pequena, tão inocente, já marcada por um drama familiar que ela não pediu e não podia escapar. Quais são minhas opções? Você pode pressionar por um processo completo e deixar os tribunais decidirem o destino deles? Ou você pode oferecer um acordo, acusações reduzidas, sem tempo de prisão, mas admissão pública de culpa, restituição completa de suas taxas legais e uma ordem de restrição permanente, mantendo-os longe de você e de Emma. Se eu aceitar o acordo, eles se safam. Eles não se safam de nada. Walter disse baixinho. Todos haviam esquecido que ele estava lá. Patrícia terá que admitir publicamente e em registro que ela conspirou para destruí-la. Essa admissão a seguirá em todos os lugares. Nenhum clube de campo a terá. Nenhum conselho de caridade a aceitará. A morte social pode ser pior do que a prisão para alguém como minha esposa. Ela não é mais sua esposa. Jessica observou o número, a voz de Walter estava pesada.
Ela não é o divórcio foi finalizado ontem. Megan estudou o homem que havia sido seu sogro, que havia acreditado em sua esposa em vez dela, que havia ficado parado enquanto seu filho planejava sua destruição, que também havia segurado a mão dela durante o trabalho de parto, cortado o cordão umbilical sentado ao lado dela, enquanto ela se recuperava, testemunhado contra sua própria família para protegê-la. Por que você fez isso? Ela perguntou. Tudo. Por que me ajudar em vez deles? Walter ficou em silêncio por um longo momento. Porque minha primeira esposa, a mãe de Tyler, teria vergonha de mim se eu não tivesse. Ele disse finalmente, ela criou nosso filho para ser melhor do que isso. Eu falhei com ela ao não ver o que ele se tornou. O mínimo que posso fazer é proteger a mulher que ele falhou e a criança que merece. Coisa melhor. O que você quer que eu faça com Patrícia? Walter encontrou os olhos dela o que é certo, não o que é fácil para mim, não o que é misericordioso para ela, o que é certo. Megan pensou nisso por 3 dias. 3 dias segurando Emma. 3 dias imaginando sua filha crescendo, procurando seu próprio nome na internet, encontrando documentos judiciais e artigos de notícias e toda a feia história da guerra de seus pais. 3 dias se perguntando que tipo de exemplo ela queria dar. Na segunda-feira, ela ligou para o promotor distrital. Quero oferecer um acordo. Ela disse, Patrícia, e Steven se declaram culpados. Admissão pública de todas as acusações. Restituição total das minhas taxas legais. Ordem permanente de não contato comigo e com minha filha. Isso é leniente. O promotor observou, dado o que eles fizeram. Eu sei, mas agora tenho uma filha. Quero que ela cresça sabendo que força não é sobre destruir seus inimigos. É sobre escolher. Não fazê-lo mesmo quando você poderia. A coletiva de imprensa. Aconteceu na quarta-feira. Patricia Cole estava diante das câmeras em um terno bege, que de alguma forma a fazia parecer menor do que Megan se lembrava. Seu irmão Steven estava ao lado dela igualmente diminuído. Eu orquestrei uma campanha para desacreditar. Megan Cole usando documentação fraudulenta e ataques coordenados à sua reputação. Patricia leu de uma declaração preparada. Sua voz tremeu ligeiramente. Fiz isso por ciúme, ganância e desejo de controlar o casamento de meu enteado. Eu estava errada. Megan Cole é uma mulher notável e uma mãe excepcional. Lamento profundamente o dano que causei às perguntas que se seguiram. Foram brutais. Os repórteres sentiram o cheiro de sangue e circularam de acordo. Megan assistiu de casa com Emma em seus braços. Ela não sentiu nada parecido com satisfação. A mulher que havia tentado destruí-la foi publicamente humilhada, financeiramente arruinada, socialmente ostracizada. Seu irmão nunca mais trabalharia em negócios. Seu enteado estava enfrentando suas próprias consequências. Mas a vingança. Megan estava lá aprendendo. Tinha um sabor menos doce do que ela havia imaginado. O que tinha um sabor doce? Era a pele de Emma contra a sua, os sons suaves que sua filha fazia enquanto dormia, o conhecimento de que essa pequena pessoa cresceria, segura, amada, protegida. Isso valia mais do que qualquer vitória sobre inimigos que já haviam provado ser pequenos. Os processos de divórcio avançaram rapidamente após a confissão pública de Patrícia. A alavancagem de Tyler havia evaporado da noite para o dia. O relatório psiquiátrico foi oficialmente desacreditado. A reivindicação de custódia foi rejeitada. O processo de propriedade conjugal foi retirado quando seus advogados perceberam que a imagem de continuar seria catastrófica. Ele solicitou uma reunião, uma última conversa antes que tudo fosse finalizado, contra o conselho de Jessica. Megan concordou. Eles se encontraram em uma cafeteria em Greenwich, a mesma cidade onde haviam comprado sua primeira casa juntos, onde haviam planejado seu futuro durante brunches de domingo e caminhadas noturnas, onde ela havia se apaixonado por um homem que existia apenas em sua imaginação. Tyler parecia terrível. Magro por fazer a barba usando roupas que não haviam sido passadas.
O advogado polido que sempre se importou tanto com as aparências havia parado de se importar com qualquer coisa. Obrigado por me encontrar, ele disse. Você tem 15 minutos. Ele assentiu, aceitou a limitação sem discussão. Cometi erros, ele começou. Você cometeu crimes. Megan corrigiu. Fraude, perjúrio, conspiração, esses não são erros. São escolhas. Eu sei. Não estou tentando desculpar. Estou tentando entender o quê? Como me tornei alguém capaz disso? Ele olhou para seu café, intocado. Meu terapeuta diz que me sentia ameaçado por você, por quão capaz você era, por como você nunca realmente precisou de mim para nada. Eu precisei de você, Tyler. Eu precisei de um parceiro, alguém que me visse, alguém que se importasse com o que eu estava construindo. Você está certo. E eu falhei completamente e catastroficamente. Megan estudou o homem à sua frente, tentou encontrar algo da pessoa com quem ela havia se casado. O sorriso encantador que a fizera sentir, o coração disparar, a maneira confiante que parecia tão atraente, antes que ela entendesse que era apenas ego disfarçado de competência. Ela não encontrou nada. Apenas uma casca oca de ambição e insegurança. O que você quer? Tyler, por que você pediu esta reunião? Eu queria te dizer algo. Algo que eu deveria ter dito anos atrás. Ele olhou para cima. Encontrou os olhos dela diretamente pela primeira vez. Sinto muito. Não porque fui pego. Não porque minha vida está desmoronando. Sinto muito porque você merecia coisa melhor. Você merecia alguém que celebrasse seu sucesso, em vez de se sentir ameaçado por ele. Você merecia um parceiro. Não um concorrente. Você merecia amor, e eu te dei manipulação disfarçada de casamento. As palavras pairaram no ar entre eles. Se você tivesse dito isso há 1 ano, Megan disse lentamente, isso poderia ter significado algo. Eu sei, isso não muda nada. Agora eu sei que você nunca vai me perdoar. Não estou pedindo perdão. Estou pedindo a chance de ser um pai. Não, o pai que eu estava planejando ser um pai de verdade. Alguém que aparece, que está presente, que coloca as necessidades de sua filha antes das suas próprias. Você quer custódia conjunta? Não, Tyler balançou a cabeça. Sei que isso não é realista. Estou pedindo visitação supervisionada, horários regulares e programados, em que posso fazer parte da vida de Emma, sem fazer parte da sua Megan. Pensou nos e-mails, na estratégia de saída, no plano de dar sua filha a Amanda Ross. Você ia tirá-la de mim, entregá-la à sua amante para criar. Eu sei. E passarei o resto da minha vida envergonhado disso. Mas as pessoas mudam. Megan nem sempre, nem facilmente. Mas às vezes, e eu quero tentar, e Amanda. A expressão de Tyler mudou. A dor. Passou por seu rosto. Ela me deixou. Levou Maxwell e voltou para a Flórida. Ela percebeu que eu também estava mentindo para ela. Disse a ela que estávamos separados quando não estávamos. Disse a ela que você sabia sobre o relacionamento. A fez acreditar que estava me salvando de um casamento infeliz, em vez de me ajudar a destruir um feliz. Foi feliz para você. Eu não sei para mim. Ele fez uma pausa. Acho que estava muito quebrado para saber como era a felicidade. Gastei tanta energia tentando ser importante que esqueci de ser bom. O silêncio se estendeu entre eles. Megan pensou em perdão, no que significava abandonar a raiva. Aceitar que as pessoas eram imperfeitas e complicadas e às vezes capazes de crescer. Ela pensou em Emma crescendo sem conhecer o pai, aprendendo sobre ele em artigos de notícias e documentos judiciais, formando opiniões com base nos piores momentos de sua vida. Considerarei a visitação supervisionada. Ela disse finalmente, não porque você merece, mas porque Emma merece fazer seus próprios julgamentos sobre quem você é obrigado. Há condições você completa uma avaliação psicológica completa, não de um médico que você suborna de alguém que eu escolho. Você participa de aulas para pais. Você demonstra consistentemente e ao longo do tempo que você realmente mudou. Qualquer deslize, qualquer manipulação, qualquer indício de que você está voltando,
Há padrões antigos e a visitação termina permanentemente. Eu entendo. E Tyler, esta é sua última chance, não? Sua segunda chance, sua última. Desperdice-a e você nunca mais verá sua filha. Eu não vou desperdiçar. Veremos ela. Se levantou, pegou suas coisas, caminhou em direção à porta. Megan, a voz de Tyler, a parou pelo que vale. Espero que você encontre alguém que a mereça. Alguém que não seja pequeno demais para ver o quão extraordinária você é. Ela não se virou. Eu já encontrei alguém que me vê claramente. Ela disse a mim mesma. Acontece que isso é o suficiente. O decreto final de divórcio saiu 2 semanas depois. Megan Cole recebeu a custódia legal e física exclusiva de Emma Tyler. Recebeu visitação supervisionada 2 horas, 2 vezes por semana, contingente ao cumprimento de todas as condições exigidas. A pensão alimentícia foi fixada em $18.000 por mês. A reivindicação de propriedade conjugal foi rejeitada. A avaliação psiquiátrica foi excluída de todos os registros. O nome de Tyler foi removido da escritura da casa, que tecnicamente era o ativo de Megan. O tempo todo. Sua licença de advogado foi suspensa, aguardando revisão. Morrison e Whitfield já haviam encerrado sua trajetória de parceria. A última notícia que Megan teve era que ele estava trabalhando em um pequeno escritório de advocacia familiar em Nova Jersey, lidando com planejamento patrimonial e pequenas disputas civis. Uma longa queda para o homem que pensava que seria um sócio sênior antes dos 40, mas ela descobriu que não se importava mais com o destino de Tyler. O que ela se importava era o primeiro sorriso de Emma, a maneira como os olhos de sua filha rastreavam o movimento pela sala, o peso de um corpinho dormindo contra seu peito. O que ela se importava era a empresa que ela havia reconstruído, os funcionários que permaneceram leais através do caos, a tecnologia que já estava mudando. Como as cadeias de suprimentos operavam em 3 continentes. O que ela se importava era o futuro, o dela e o de sua filha. Não escrito, cheio de possibilidades, finalmente completamente livre. A cobertura tinha vista para a cidade do 302º andar, janelas do chão ao teto, 3 quartos, um berçário pintado de amarelo suave, um escritório em casa onde Megan podia trabalhar, enquanto Emma cochilava, espaço para crescer, espaço para respirar, espaço para ser ela mesma. Ela havia se mudado há 6 meses depois de vender a casa que guardava muitas memórias. Recomeçou. Construiu uma vida que refletia quem ela realmente era. Em vez de quem Tyler queria que ela fosse. O primeiro ano da maternidade foi mais difícil do que qualquer coisa que ela já havia feito. Mais difícil do que construir uma empresa do nada. Mais difícil do que lutar por sua reputação. Mais difícil do que enfrentar inimigos que queriam destruí-la. Mas também mais recompensador. Emma, com 1 ano de idade, era uma força da natureza curiosa sobre tudo, teimosa sobre a hora de dormir, obcecada por um elefante de pelúcia chamado Gerald, já formando palavras, já expressando opiniões, já mostrando sinais da forte vontade que ela havia herdado de ambos os pais. Megan trabalhava 3 dias por semana. Agora Chief Innovation Officer na Caldwell Industries. Um título que vinha com poder e flexibilidade e o reconhecimento que ela havia passado anos conquistando. Os outros 4 dias pertenciam a Emma, a visitas a parques e sessões de leitura, e o tipo de atenção focada no presente que Megan nunca havia recebido de Tyler. Ela estava aprendendo lentamente que o equilíbrio era possível, que o sucesso não exigia o sacrifício de todo o resto, que uma mulher podia construir impérios e criar filhos e ainda ter algo para si. Jéssica vinha nas noites de terça-feira. Elas haviam começado um podcast juntas, algo que começou como uma piada e se transformou em uma audiência real. Red flags legais em relacionamentos. 2 milhões de downloads, e contando elas falavam sobre sinais de alerta, sobre documentação, sobre construir independência financeira, mesmo em casamentos felizes, sobre a diferença entre parceiros e parasitas.
Cartas vinham de mulheres que se reconheciam nas histórias, mulheres que haviam sido manipuladas, diminuídas, mulheres que haviam construído coisas em segredo, porque as pessoas ao redor delas não podiam lidar com a luz delas. Cada carta parecia uma prova de que o pior ano de sua vida tinha um significado. Diane se aposentou propriamente desta vez, mudou-se para Vermont com sua esposa. Passou seus dias jardinando e lendo, e ocasionalmente enviando mensagens de texto para Megan com memes terríveis que não faziam sentido para ninguém, com mais de 30 anos. Kevin foi promovido 2 vezes. Começou a namorar um homem chamado Marcus, que o fazia rir constantemente. Adotou um gato de resgate dramático chamado Patrícia, o que era absolutamente intencional vingança. Walter vinha todos os domingos para jantar. O relacionamento havia evoluído para algo que nenhum dos dois esperava, não pai e filha. Exatamente algo mais parecido com família escolhida. 2 pessoas unidas por trauma compartilhado e respeito mútuo. E o amor feroz que ambos tinham por uma garotinha que chamavam um deles de vovô e o outro de mamãe. Ele havia começado a namorar novamente, timidamente, uma professora de inglês aposentada chamada Helen, que tinha opiniões sobre tudo e não tinha medo de compartilhá-las, o oposto de Patrícia em todos os sentidos. Megan aprovou Tyler, manteve seu horário de visita, compareceu consistentemente, completou as aulas para pais, passou na avaliação psicológica. Algo havia mudado nele, ou talvez ele fosse apenas melhor em esconder sua verdadeira natureza. Megan não conseguia mais dizer, mas Emma parecia gostar do tempo que passavam juntos, e isso era o que importava. Ele nunca seria o pai que Megan desejava poder dar à sua filha, mas ele poderia se tornar um pai que fosse bom o suficiente. E bom o suficiente, ela estava lá aprendendo. Era às vezes a melhor opção disponível. A primeira festa de aniversário foi pequena. Apenas as pessoas que apareceram quando importava Diane e sua esposa via videochamada, Jessica com vinho e presentes, Walter com Helen, Kevin com Marcus e o gato em uma transportadora, porque ele se recusava a deixar Patrícia sozinha em casa. Emma comeu bolo com as mãos, sujou o cabelo de glacê, riu dos balões estourando. Adormeceu nos braços de Megan. Antes mesmo das velas serem apagadas naquela noite, depois que todos foram embora, Megan sentou no berçário, as luzes da cidade se espalhando abaixo, Emma dormindo pesada e quente contra seu peito, os sons suaves da respiração, o único ruído na sala silenciosa. Ela pensou em onde ela estivera 1 ano atrás, quebrada, humilhada, convencida de que havia perdido tudo. Ela pensou em onde ela estava agora bem-sucedida, estável, cercada por pessoas que realmente a amavam. Seu pai pensou que eu não era nada. Ela sussurrou para sua filha adormecida. A mãe dele pensou que eu não era nada, metade do mundo. Pensou que eu não era nada. Ela fez uma pausa, mas aqui está o que eu aprendi. As opiniões das pessoas sobre você são apenas histórias que elas contam a si mesmas. Não são verdade, não são fatos, são ruído. Emma se mexeu ligeiramente. Voltou a um sono mais profundo. Você vai conhecer pessoas que a subestimam, que a desprezam, que tentam fazer você se sentir pequena. Deixe-as enquanto elas estão ocupadas, tendo certeza de que você vai falhar. Você estará ocupada construindo algo que elas nem conseguem imaginar. Ela beijou o topo da cabeça de sua filha, e quando elas finalmente virem o que você fez, você nem vai se importar, porque até lá você já estará trabalhando na próxima coisa. Na manhã seguinte, uma ligação veio do MIT, a doutora Angela Wright, do Departamento de Ciência da Computação, voz profissional com calor por baixo. Senhora Cole, recebemos uma recomendação de Marcus Caldwell sobre seu trabalho. Estamos lançando um novo programa de bolsas para mulheres em inteligência artificial, posição de pesquisa de 2 anos, totalmente financiada. Gostaríamos que você o liderasse. Megan estava na janela. A cidade zumbia com o tráfego matinal abaixo. Emma estava com a babá, provavelmente fazendo uma bagunça no café da manhã. Eu não me candidatei a nada, ela disse não à doutora. Wright concordou.
Mas todas as figuras importantes na tecnologia com quem conversamos nos deram o mesmo nome, o seu. Você construiu uma empresa revolucionária, enquanto todos ao seu redor diziam que não podia ser feito. Essa história inspirou muitas pessoas. Queremos que você ajude a próxima geração a fazer o mesmo. Megan pensou nas cartas, nas mulheres que haviam escrito para dizer que sua história lhes deu coragem, nos jovens empreendedores que a citavam como inspiração. Ela pensou em Emma, que tipo de mundo sua filha herdaria, o que significaria ajudar a moldar esse mundo. Posso pensar nisso, claro. Leve seu tempo depois de desligar. Megan olhou para a foto em sua mesa. O primeiro aniversário de Emma Glacé, por toda parte, pura alegria. Em um rostinho pequeno. Novo capítulo novo, começo a história. Estava apenas começando. 2 anos após o divórcio. Megan estava em um pódio em Cambridge. O auditório estava lotado. 500 jovens mulheres em tecnologia, ciência de dados, inteligência artificial, estudantes e profissionais em início de carreira e empreendedoras que estavam apenas começando a entender do que eram capazes. A Cole Fellowship havia crescido, além de tudo que ela havia imaginado. O que começou como um compromisso de 2 anos havia se tornado sua missão. Programas de mentoria, iniciativas de financiamento, uma rede de mulheres apoiando mulheres em todos os campos, onde lhes disseram que não pertenciam. Obrigado por estarem aqui. Ela começou. Quero contar uma história. 2 anos atrás, fui citada em papéis de divórcio em meu chá de bebê. Meu marido pediu porque ele pensava que eu não era nada, que eu não tinha nada, que eu seria fácil de descartar. O que ele não sabia era que eu havia passado 4 anos construindo uma empresa em segredo. Uma empresa que vendi no dia seguinte por 2,2 bilhões de dólares, murmúrios. Percorreram a plateia. A imprensa chamou de vingança a maior falha da história da tecnologia. O castigo final para um homem que subestimou sua esposa. Mas não é sobre isso que quero falar hoje. Ela fez uma pausa, olhou para os rostos que a observavam. Jovens mulheres que a lembravam de si mesma na idade delas, cheias de potencial, cercadas por dúvidas. A vingança é satisfatória em histórias na vida real. É exaustiva a energia que você gasta, tentando provar que alguém está errado. É a energia que você não está gastando em construir algo que importa. Eu não venci porque fiquei rica. Eu não venci porque a vida de Tyler desmoronou. Eu não venci porque a mãe dele teve que admitir publicamente que tentou me destruir. Eu venci porque parei de pedir permissão para ser eu mesma. O auditório estava completamente em silêncio. Durante todo o meu casamento, eu me tornei menor para deixar meu marido confortável. Escondi meu sucesso porque ele se sentia ameaçado por ele. Parei de falar sobre meu trabalho, porque ele não queria ouvir sobre isso. Me tornei invisível para que ele pudesse se sentir importante. E aqui está o que eu aprendi. As pessoas que precisam que você seja pequena não são capazes de amá-la grande. Elas não querem um parceiro. Elas querem um espelho. Alguém que reflita a própria importância delas sem ameaçá-la. Ela pensou em Emma com 3 anos, agora já feroz, já opiniosa, já não mostrando sinais de nunca se diminuir para ninguém, em algum lugar por aí. Agora, alguém está sendo dito que não é nada. Alguém está sendo feito para se sentir pequeno. Alguém está construindo algo extraordinário em segredo. Porque as pessoas ao redor delas não conseguem lidar com a luz delas. Se essa é você, quero que você ouça isso. Não anuncie, não explique, não peça permissão, apenas construa, construa. Enquanto elas a dispensam. Construa enquanto elas duvidam de você. Construa enquanto elas estão ocupadas demais, tendo certeza de que você vai falhar para notar o que você está criando. E quando elas finalmente virem o que você fez, você já estará trabalhando na próxima coisa. Porque é isso que pessoas como nós fazem. Nós não olhamos para trás, o aplauso foi um trovão. Megan saiu do palco para encontrar Jessica esperando nos bastidores. Sua melhor amiga, sua advogada, sua co-apresentadora.
A mulher que havia ficado ao lado dela durante o pior e a ajudou a construir o melhor bom discurso. Jessica disse: aprendi com os melhores. Elas caminharam juntas em direção à recepção, doadores para conhecer estudantes, para orientar um futuro, para moldar, você sabe. Ela vai perguntar: por que você nomeou a bolsa com seu próprio nome? Jessica notou o repórter da Forbes. Eu não a nomeei, o conselho o fez. Você poderia tê-los impedido? Megan sorriu. Eu poderia, mas quando minha filha perguntar um dia por que há uma bolsa com nosso nome, eu quero ter uma boa resposta. Que resposta? Que a mãe dela construiu algo que durou mais do que a pior coisa que já aconteceu a ela. Que a dor pode se tornar propósito se você estiver disposta a fazer o trabalho. Que a melhor vingança não é sucesso, ou dinheiro, ou vindicação. Qual é a melhor vingança? Não se importar o suficiente para querer mais? A recepção estava lotada e barulhenta, e cheia de jovens mulheres com sonhos grandes demais para os espaços que lhes foram dados. Megan se moveu pela sala, apertou mãos, ouviu propostas, ofereceu conselhos onde pudesse ajudar, conectou pessoas que deveriam se conhecer em algum lugar. Em Connecticut, Tyler Cole estava pegando Emma para sua visitação semanal. Ele havia cumprido sua palavra, mais ou menos compareceu, consistentemente permaneceu sóbrio, completou a terapia exigida pelo tribunal. Ele nunca seria o pai que Megan desejava que ele pudesse ser, mas ele se tornou algo adequado e adequado pelo bem de Emma. Era o suficiente em algum lugar em Vermont. Diane estava cuidando de seu jardim e lendo romances de mistério e vivendo a aposentadoria pacífica que ela havia conquistado através de décadas de luta em algum lugar em Nova York. Walter estava levando Helen para uma inauguração de museu, tendo encontrado amor inesperado após a traição em algum lugar em Nova Jersey. Patricia Cole estava vivendo em um pequeno condomínio, despojada do status social que antes significava tudo para ela. Sua confissão a seguia em todos os lugares. O castigo que ela temia mais do que a prisão. E aqui em Cambridge, Megan Cole estava construindo a próxima coisa, não por vingança, não por validação, nem mesmo por legado. Embora isso estivesse vindo, quer ela planejasse ou não, ela estava construindo, porque construir era quem ela era, porque a mulher que havia se escondido por 6 anos de casamento, finalmente havia parado de se esconder, porque sua filha lhe estava assistindo naquela noite, depois que a recepção terminou e o auditório esvaziou e o último aperto de mão foi dado. Megan sentou-se em seu quarto de hotel e ligou para casa. O vídeo conectou-se para mostrar o rosto de Walter. Emma saltitando ao fundo. Mamãe, a voz de sua filha era pura alegria. Mamãe, eu fiz um desenho para você. A câmera do telefone balançou descontroladamente enquanto Walter tentava mostrar um desenho a giz que poderia ter sido uma casa ou um dinossauro, ou possivelmente ambos. É lindo, bebê. Eu vou pendurá-lo na minha parede quando você voltar para casa amanhã. Estarei lá para o café da manhã. Prometo, prometo depois de desligar. Megan olhou para o horizonte de Cambridge, uma cidade cheia de estudantes que mudariam o mundo, um futuro que ela estava ajudando a moldar. Ela pensou na mulher que ela havia sido, se escondendo em seu próprio casamento, tornando-se invisível, aceitando migalhas porque ela não acreditava que merecia mais. Essa mulher parecia uma estranha. Agora, a mulher que existia hoje era algo diferente, mais dura em alguns aspectos, mais suave em outros construída, a partir dos escombros de tudo que tentou quebrá-la. Algumas histórias terminam com vingança, com o vilão punido e o herói triunfante, e a justiça servida em perfeita medida. Esta história terminou diferente. Terminou com uma mulher que havia parado de precisar que seus inimigos falhassem para saber que ela havia tido sucesso. Terminou com uma filha que cresceria vendo sua mãe ocupar espaço sem pedir desculpas. Terminou com uma bolsa que ajudaria milhares de jovens mulheres a construir coisas que o mundo ainda não sabia que precisava. Terminou com Megan Cole, finalmente, e completamente sendo exatamente quem ela era. Não nada tudo. E isso, no final, valia mais do que qualquer quantia em dinheiro, mais do que qualquer vindicação,
mais do que qualquer vingança. Ela estava livre, e ela estava apenas começando agora, antes de mergulharmos nesta história incrível. Tenho um pequeno pedido. Se você já se sentiu subestimada, se você já foi feita para se sentir como se não fosse o suficiente, se você já construiu algo enquanto todos duvidavam de você, deixe um comentário abaixo, me conte sua história. Eu leio cada uma, e se este vídeo ressoa com você, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Eu compartilho histórias como esta, toda semana. Pessoas reais, lutas reais, triunfos reais. O tipo de histórias que lembram você do que você é capaz. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir hoje. Alguém que está reconstruindo. Alguém que foi derrubado. Alguém que precisa lembrar seu próprio poder. Agora vamos começar a declaração final. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para entregar histórias significativas e valiosas lições de vida. Acreditamos que por trás de cada conto satisfatório de justiça e redenção, há sabedoria que pode ajudá-lo a navegar por seus próprios desafios. Obrigado por assistir. E lembre-se, as pessoas que o subestimam estão fazendo um favor a você. Elas estão limpando o caminho para que você possa percorrer